Olá, pessoal do primeiro ano, fazendo a correção dos exercícios, então, sobre densidade, que ficou aí para o pessoal do Santo Antônio, na semana do dia 21, e o pessoal do Virgílio não me recordo a data, mas é exatamente o mesmo exercício. Eu espero que vocês façam as devidas correções aí no caderno de vocês. Primeiramente, eu quero recordar com vocês a fórmula da densidade. A fórmula da densidade, pessoal, é a massa divididos pelo volume. O M sobre o V. Só que vocês precisam lembrar que em uma fórmula com três incógnitas, densidade, massa e volume, eu posso estar procurando todas elas, ou a densidade, ou a massa, ou o volume, e vocês precisam saber trabalhar com essa fórmula. Então, quando eu estou procurando a densidade, o enunciado vai me dar a massa e o volume, e eu vou apenas dividir. Quando eu estiver procurando a massa, o enunciado vai me dar a densidade e o volume. Aí eu vou multiplicar esses dois. E quando eu estiver procurando o volume, o enunciado vai me dar a massa e a densidade. Eu faço uma multiplicação cruzada e eu vou estar dividindo a massa pela densidade e vou estar encontrando então o volume. Pessoal, por que vocês precisam saber trabalhar com essa fórmula aqui? Para vocês fazerem algumas interpretações que foi exigido aí em algumas dessas questões desse exercício. Então, primeira coisa que vocês precisam pensar, em uma divisão, quando maior for esse número, menor vai ser a minha resposta. Por exemplo, R$10 divididos para 10 pessoas. Vai dar R$1 para cada um. O número de baixo é grande, o número de pessoas que eu vou dividir o pouco que eu tenho é grande, então vai dar um pouquinho para cada um. O número é grande, a resposta é pequena. Se eu resolver dividir esses R$10 apenas com 2 pessoas, vejam que o meu valor vai aumentar. R$10 divididos para 2 pessoas vai dar R$5 para cada um. Ou seja, numa divisão, quando maior for o número, menor vai ser a resposta. Ou seja, se vocês estão procurando a densidade, quanto maior for o volume, menor vai ser a resposta da densidade. Quanto menor for o volume, maior vai ser a densidade. Isso aqui a gente não está relacionando massa, então se atentem a isso. E se eu estiver procurando o volume e tem a minha densidade embaixo, então pensem assim, quanto maior a densidade, menor vai ser o volume. Quanto maior a densidade, menor é o volume. Então, vamos pensar assim, vocês têm um líquido que tem uma densidade de 2,7 gramas por centímetros cúbicos. E vocês têm um líquido que tem 1,8. Qual deles vai ter um volume maior no frasco, gente? Qual deles vai ter um volume maior? O que tiver a densidade menor. Ele é inverso, beleza? Então, é isso que vocês vão usar ali nas questões 2 e na questão 4, para descobrir o que se pede. Então, quanto maior for a densidade, vamos fazer assim. A densidade é grande, o volume é pequeno. A densidade é pequena, o volume é maior. Beleza? Sempre lembrem disso. Corrigindo as questões. A primeira questão é bem simplesinha. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal e 300 gramas de água. Considerando o volume da solução de 300 ml, qual é a densidade dessa solução em grama por ml? Vejam que não precisa transformar nada, porque ele já está pedindo em grama por ml. Então, está certinho, né? Este enunciado. Eu vou estar somando 300 com 30 e vou ter 330. Divididos pelo meu volume, que é de 300 ml. E a minha resposta vai ser 1,1. Beleza, bem tranquilinho. A questão 3. 3 líquidos, água, benzeno e clorofórmio, foram colocados numa proveta, originando o seguinte aspecto. Então, a gente não sabe. A gente sabe que tem o líquido A, B e C.
A seguir, temos uma tabela com as densidades de cada líquido. Baseado nessas informações e em seus conhecimentos sobre a densidade, relacione as substâncias A, B e C como as mencionadas na tabela e justifique sua resposta. Pessoal, eu passei para vocês, eu não tenho impresso aqui agora, mas eu passei para vocês na primeira aula, quando a gente começou a densidade, 3 recipientes com as bolinhas. Quando que a bolinha afunda, quando que a bolinha flutua e quando que ela fica em equilíbrio. Quando ela vai ficar em equilíbrio, pessoal? Quando a densidade do corpo que eu estou colocando for igual à densidade do líquido. Então, ela vai ficar em equilíbrio. Quando que ela vai afundar? Quando a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido. Então, ela vai afundar. E ela vai flutuar quando a densidade for menor. Então, veja que vocês têm as 3 substâncias aqui, com as devidas densidades. Densidade de 1, densidade de 0,9 e densidade de 1,53. Vamos supor que a gente colocou primeiro água nesse recipiente. Beleza, colocamos água. Quando eu colocar um corpo junto com a água, esse corpo vai ser o clorofórmio ou vai ser o benzeno, porque a água nós já colocamos. O que vai acontecer? Aquele que tem a densidade menor vai ficar em cima. E aquele que tem a densidade maior, ele vai afundar. Então, nós deduzimos desta forma que quem tem a densidade maior é o clorofórmio e ele vai ficar embaixo. A água vai ficar no meio e o benzeno, que é o mais leve, vai ficar por cima. Então, é só relacionar, gente. Não tem que fazer cálculo, não tem que fazer conta, não tem que fazer nada. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão. Então, assim, colocamos a água, a densidade da água é 1. Vai flutuar, vai ficar acima da água aquele que tiver a menor densidade. Nesse caso, o benzeno. E vai afundar, vai pro fundo, aquele que tiver a maior densidade. Então, é o clorofórmio. Beleza? Essas mesmas teorias, esse mesmo raciocínio, vocês vão usar nas outras 2 questões. Então, a questão 3. Na tabela abaixo, nós temos as densidades de alguns materiais sólidos. Se eles forem adicionados à água líquida e pura, a temperatura ambiente, qual deles vai flutuar? Pessoal, mesma coisa. A densidade da água é 1. Para flutuar, tem que ter a densidade menor do que 1. Então, quem tem a densidade menor do que 1? O pau-brasil e o carvão. Beleza? Apenas esses 2 têm um valor de densidade menor do que 1. O restante, alumínio, diamante, chumbo e mercúrio, se eu adicionar essa água, eles vão afundar, porque eles têm a densidade maior. E água com água vai se misturar, né? Não vai nem afundar e nem flutuar. Beleza, pessoal? Vejam que fica mais fácil quando vocês entendem o raciocínio. E a questão 4. 3 frascos de vidro transparentes fechados de formas e dimensões iguais contém cada um a mesma massa de líquido. Só que os líquidos são diferentes. Um contém água, o outro contém clorofórmio e o terceiro contém etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você pode identificar essas substâncias? Veja que você tem a densidade, pessoal. Vejam o que eu falei para vocês. Densidade. Quando eu tenho a densidade, anotei aqui em cima. Quando eu tenho uma densidade grande, eu tenho um volume pequeno. Então, vamos ver qual deles aqui tem a maior densidade. Quem tem a maior densidade? O clorofórmio. Então, vai ser o que menos vai ter volume. Então, eu fiz aqui um desenho dos 3 frascos. Então, pela dedução, densidade é igual a massa sobre volume. Invertendo, vou determinar o volume. Vai ser a massa sobre a densidade. Eu sei que quanto maior a densidade, menor o volume. Então, isso aqui tem a maior densidade. Então, eu posso afirmar que aqui está o cloro. Beleza? Tem a maior densidade, logo ele vai ter o menor volume. Qual tem a menor densidade? A menor densidade vai ter o maior volume. A menor densidade é do etanol, então ele vai ter o maior volume. Então, eu posso afirmar
que o frasco que estiver mais cheio vai ser de etanol e o que sobrou vai ser de água. O que vocês podem fazer se vocês tiverem dúvidas é atribuir um valor. Por exemplo, aqui eu atribuí o valor da massa para 10 e determinei os volumes, ó. Densidade, massa sobre volume. Densidade da água é 1, a massa é 10, vou determinar o V. Volume sobe e 1 desce. 10 divididos por 1, 10. Aqui o mesmo processo, ó, troquei por 1,4 que é do cloroformo. Também vou usar a massa 10 porque as massas são iguais. Vou achar o volume e do etanol também troquei a densidade, massa 10 e achei o volume. Aqui nós chegamos à conclusão de que o clorofórmio tem o menor volume, o etanol tem o maior volume e a água é o intermediário. Beleza, gente? Então, sempre lembrem o seguinte. Quanto maior a densidade, menor é o volume. Aqui novamente o desenho com as densidades, ó. Maior densidade, menor volume. Menor densidade, maior o volume. Eu espero que vocês tenham compreendido, pessoal, esse conteúdo aí. E para essa semana, vocês já iniciaram o assunto sobre pressão, certo? Pressão normal. Logo nós vamos chegar em pressão hidrostática. Então, pressão normal é uma força atribuída sobre uma área. A área, geralmente, ela vai estar em metros quadrados. Se atentem aos exercícios para ver o que está pedindo. A força, pessoal, é o F. A força, vocês têm que lembrar da força peso. Quem é a força peso? Massa vezes a gravidade. Então, precisa lembrar desse detalhezinho aí. Massa vezes a gravidade. E vocês têm aí 6 questões para vocês fazerem. Então, a primeira questão ela é bem simplesinha. Ele já traz a força e traz a área. Força e área. Bem simples de fazer. Quero que vocês se atentem às demais. A questão 2. Um tijolo de peso 32 newtons tem dimensões de 16, 8 e 4 centímetros. Quando ele é apoiado em sua face de menor área, qual a pressão que ele exerce na superfície de 16 centímetros? Então, assim, pessoal, vamos imaginar que o tijolo seja esse aqui. Ele tem 16 centímetros, ele tem 8 centímetros e ele tem 4 centímetros. Imaginem como vocês virando esse tijolo. Então, ele tem 3 faces. Ele pode estar apoiado nessa face maior, que é conforme o desenho. Pode estar apoiado desse jeito aqui. Ou pode estar apoiado desse jeito aqui. Então, ele tem 3 formas de estar apoiado. O que eu quero que vocês determinem? Eu quero que vocês determinem a pressão, só que quando ele está com a face de 16 newtons em contato, de 16 newtons, perdão. Quando ele está com a face de 16 centímetros na superfície. Então, eu preciso desta face aqui. Desta face vezes 4, que seria apoiado com essa face aqui. Ou 16 vezes 8, que seria apoiado com essa face aqui. Só que o exercício, ele pede a menor área. Vejam que eu grifei aqui para vocês. A menor área, então, vai ser quando ele estiver apoiado na face 16 por 4. Essa vai ser a menor área. Vejam que a resposta é em newtons por centímetros. Então, não precisa vocês transformarem esses 16, esses 8 e esses 4 centímetros aqui em metros, porque ele pede em centímetros. Então, vocês determinam a área. Aí, vocês vão ter pressão é igual força sobre a área. A força vocês já têm aqui, que é 32, divididos pela área, que vai ser esta multiplicação aqui. Vocês já vão ter a resposta de vocês. A questão 3. Uma caixa de 500 newtons tem faces retangulares e suas arestas medem 1 metro, 2 metros e 3 metros. Qual é a pressão que a caixa exerce quando ela está apoiada com a sua face menor sobre uma superfície horizontal? Então, veja assim, qual é a face menor, gente? Desenhem essa caixa
E determine o valor das áreas. Lembram que a gente fez isso no início do ano, né? Para determinar a área de todas as superfícies. Então, vocês precisam determinar a área de todas elas. Lembrem-se sempre que vai ter 3 desenhos. Qual é a menor área? Eu quero saber sobre a menor área, beleza? Então, é só determinar isso aí. Já está em metros, então é só escolher qual é a menor área. A questão 4, pessoal, é um detalhe que ele está pedindo aqui em metros quadrados. E a área está em 64 centímetros quadrados. Então, olhem o que eu coloquei aqui, ó. Transformar centímetros quadrados em metros quadrados. Conforme aquela tabelinha que eu passei para vocês lá no início do ano. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, centímetro, decímetro, milímetro. Então, tem que usar bem certinho essa tabelinha aí. E no final, a resposta vocês vão dividir por 1000, porque tem um K aqui. Então, a resposta vai ser um número grande. Vocês vão fazer a divisão por 1000. Beleza, pessoal? A questão 5 e a questão 6 envolvem aí os mesmos conceitos. E vocês precisam lembrar aqui para a pressão, que é o mesmo caso da densidade. Então, a minha pressão, ó, a área pequena. Então, tem uma força. Uma área pequena, maior vai ser a pressão. Uma área bem grande de contato, menor é a pressão. Por isso que a gente dá o exemplo aí da questão da faca, né? Quando nós vamos cortar alguma coisa, a gente não usa uma faca com a espessura da caneta. Porque quanto maior a área, menor é a pressão que vai exercer. Então, eu uso algo que seja bem fino, que tenha uma área bem pequena, que daí a pressão vai ser bem maior. Então, são grandezas inversas também. Então, tentem fazer esse exercício. Na semana seguinte, eu coloco para vocês aí à disposição de vocês esse gabarito. Um detalhe, pessoal, que vocês vão estar copiando esses exercícios, essas 6 questões no caderno, vão acessar um formulário online e vão marcar apenas as alternativas. Então, vai estar lá no formulário online apenas o gabarito. Então, número 1, letra A, B, C, D, qual delas? Marca correta. Número 2, A, B, C ou D? Marca qual for a correta, beleza? Não vai ter questão, não vai ter nada. Então, se atentem a colocar bem certinho. A questão 5 e 6 vai ser para vocês preencherem as respostas de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido a correção dos exercícios e tenham compreendido a explicação deste exercício também. Abraços, pessoal, e boa semana!